Contém Saúde está de volta e nós estamos falando sobre vacinação, a importância de imunizar crianças, né, jovens, adultos, idosos, enfim, das doenças que estão por aí. Tivemos, né, recentemente muitos casos de sarampo no Brasil. A campanha terminou recentemente, a meta na maioria das cidades acabou nem sendo atingida. Então a gente está aqui, ó, tentando desmistificar da onde que vem, né, esse pensamento de que algumas vacinas não é necessário vacinar, que é melhor tratar a doença, enfim, e também todo esse movimento anti-vacinas que hoje já ganhou o mundo, né? Eu estou recebendo o Dr. Pablo Sebastian, que é infectologista. Dr. Pablo, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Já que o meu bebê só fica em casa, eu posso começar a vaciná-lo mais tarde ou só quando ele começar a ir para a escolinha? Todo esse entendimento de qual é o melhor momento, ele justamente se refere à defesa que a criança consegue proteger, consegue definir para aquela vacina. Então, se eu tenho uma recomendação de vacina para ser feita aos 2 meses de vida ou só aos 12 meses de vida, é pela questão de segurança que nós discutimos anteriormente. Que, como você falou, tudo já foi estudado, já, né? Isso. Então, não há esse receio, ou não é necessário que haja esse receio, para que eu postergue uma vacina. Até porque eu tenho ali, como a gente falou de métodos diferentes de produzir as vacinas de vírus vivo atenuado e tal, elas precisam de um intervalo entre elas. Isso está bem definido pelo Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização no Brasil ele é uma referência mundial. Então, quando a gente fala de vacina no Brasil, a gente fala de uma situação que é uma referência no mundo inteiro, é embasada em vários documentos da Organização Mundial de Saúde e que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também corrobora. Nós temos vários estudiosos que estão aí trabalhando em cada ano melhorar essa proteção que a gente oferece. E como a gente precisa entender que mesmo que a criança não saia de casa, outras pessoas vêm para dentro de casa. E esse contato já com micro-organismos trazidos de outros ambientes, é importante que estejam já protegidos para aquela criança. Olha só, se eu precisar comprovar que fui vacinado, mas estou sem a caderneta de vacinação, né? Eu posso tomar a vacina novamente? Causa algum mal tomar uma vacina em dose dupla, digamos assim? Não, para nenhuma das vacinas que a gente tem disponíveis hoje, eu vou ter um efeito deletério, um efeito negativo, caso eu faça um reforço a mais. E até é importante tu teres trazido essa situação para a gente falar sobre a questão do sarampo. Existe uma indicação para que nós vacinemos contra o sarampo hoje os adultos também. Justamente por essa situação de mais de 1.000 casos que já tivemos na região norte do país de casos novos de sarampo. Todos os adultos com menos de 50 anos devem fazer a vacina contra o sarampo também. Isso de forma independente à vacina prévia ou até a doença anterior. As crianças agora com menos de 5 anos que foram vacinadas contra o sarampo também foram vacinadas de forma independente em relação à caderneta. Por quê? Porque se trata de um efeito de massa por uma situação de uma epidemia que passa ao nosso país. Então não existe uma contraindicação a essa terceira, quarta ou quinta dose, dependendo de qual for a vacina que estivermos falando. Uma mãe que, por exemplo, vai até o posto de saúde atualizar a caderneta de vacinação, né? Tem alguma vacina que não pode ser tomada junto com outra? Tipo no mesmo dia? Então, no mesmo dia é até interessante que elas sejam feitas. Mas depois desse momento, depois daquele dia, fazer, então no dia seguinte eu vou lá e faço outra dose. Não. Então é preferível que a criança receba o número concentrado de vacinas que ela precisa no mesmo dia, faz aquele estímulo forte ao sistema imunológico. A gente entende que as mães às vezes não gostam, porque a criança, né, ela fica um pouco prostradinha depois da vacina, ela pode ter um pouco de febre, ela fica irritada, ela tem dor no local da vacina, mas isso tudo faz parte, isso é importante que gere essa inflamação para que ela fique realmente protegida com a vacina que ela fez. Citou alguns sintomas. Vamos falar, quais são os sintomas mais comuns de reação às vacinas? O mais frequente que a gente vai ter é a reação local. O que é a reação local? Onde foi feita a aplicação da vacina? Então, por exemplo, na criança que nasce, ela vai fazer a vacina da hepatite B na coxa. A grande maioria das vacinas é feita no deltoide, aqui na região látero-posterior do braço. Então, a dor é o que vai trazer o maior prejuízo normalmente para as pessoas. O que não pode acontecer é nesse local onde foi aplicada a vacina ter uma inflamação no sentido de produzir pus, por exemplo. Né? Então isso deve ser atendido, deve ser levado ao médico, à unidade de saúde, para que seja adequadamente avaliado.
Febre baixa pode acontecer nas primeiras 48 horas. Então, nos primeiros 2 dias depois da vacina, a criança pode ficar realmente com um pouquinho assim, de irritação e ter um pouquinho de temperatura. Mas estes que são os fenômenos mais comuns, mais corriqueiros e benignos, que não trazem risco à saúde da criança. Doutor Pablo, o calendário de vacinação é muito mais intenso para as crianças até 5 anos. Isso. Por quê? Depois dessa idade, o sistema imunológico dela já está mais preparado. Pelo contrário, porque eu já a protegi. Já preparou. Né? Então, as pessoas elas recebem o quanto antes for possível em termos de segurança uma determinada vacina, para que a gente consiga completar essa imunidade ao longo da vida. Por isso que algumas vacinas, como tu falaste, eu preciso de um reforço próximo. Então, a tríplice bacteriana, né? Difteria, tétano, coqueluche ali, ela faz 2, 4, 6 meses, faz uma em seguidinha da outra. A do tétano ela vai precisar depois de um reforço a cada 10 anos. Então, completou adequadamente ali, a cada 10 anos um reforço. Então, para cada uma eu vou ter um calendário diferenciado. Mas o quanto mais cedo eu conseguir proteger as crianças, melhor. A vacina do HPV veio para mostrar isso. A vacina contra o HPV, que é uma vacina contra o câncer. Isso é extremamente importante de ficar claro. É uma das poucas vacinas que protege contra o câncer, que hoje é uma doença que preocupa tanto os pais. Quanto antes eu consigo proteger a criança, e ela é disponível a partir dos 9 anos de vida, mais cedo a criança estará protegida, imunizada contra uma exposição ao longo da vida. Depois dos 20, depois dos 30 anos. Mas aos 9 ela já construiu essa barreira, já estimulou seus soldados de defesa à proteção. Só para ressaltar, né, quando você dá a vacina HPV nos seus filhos, você não está incentivando ele a fazer sexo. Você está imunizando ele, como se o Pablo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Agora, doutor, a gente sabe que existe um movimento anti-vacinas ao redor do mundo inteiro que nasceu no final da década de 90. Pergunta é, o que aconteceria se ninguém mais tomasse vacina? Nós voltaríamos ao período onde nós tínhamos doenças que devastavam a população. Né? A gente já teve essa situação semelhante a isso, que a gente pode pensar na gripe espanhola, por exemplo. Uma doença infecciosa, ela tem uma situação que a gente chama de taxa de ataque. A taxa de ataque é a capacidade de ela atingir um grande número de pessoas que são suscetíveis a essa doença. Pensemos nós aqui hoje com essa situação de sarampo que passa o Brasil agora, se nenhuma medida fosse adotada. Essa doença invariavelmente estaria chegando entre nós. E em chegando entre nós, é uma doença para a qual essa taxa de ataque é muito alta. Ela consegue invadir o organismo de muitas pessoas. E aí nós veríamos os quadros de gravidade. Então, onde se vacina menos, se aumenta a mortalidade infantil. Isso é muito importante que fique bem claro. Isso é muito sério, né? Doutor, a gente sabe que foi, né, no final da década de 90, um estudo, enfim, uma pesquisa científica que foi divulgada dizendo que algumas vacinas estariam desenvolvendo autismo nas crianças. Vacina causa autismo? Isso, então, isso ficou bastante evidente, inclusive, com a vacina do influenza. A vacina da gripe aqui entre nós parece que foi a que veio trazer esse embate maior e trazer esse movimento anti-vacinas de forma bastante intensa aqui no Brasil. Primeiro pela ideia de que era para matar os idosos, né, que é uma situação que a gente não consegue entender, como é que se pode pensar numa situação de proteção em saúde pública que eu queira diminuir a sobrevida das pessoas, mas depois sim essas associações com autismo. Por quê? Porque alguns estudos eles demoram para ter a sua conclusão. Então, a partir do momento que eu vejo que eu tenho crianças com autismo que receberam vacina, eu consigo fazer essa associação. Ah, mas então ele tem autismo porque ele recebeu determinada vacina. E o que se foi vendo ao longo do tempo é que não. O número de crianças hoje com autismo não é compatível com o número de crianças que foram vacinadas. Então, essa é a primeira exclusão que foi adotada. Em relação aos compostos de cada vacina, é lógico que eles podem ser aprimorados ao longo do tempo. A vacina da febre amarela é uma que não deixa mentir, que é uma vacina da década de 30, que a gente ainda utiliza a mesma forma de vacina contra a febre amarela. Mas para outras vacinas existe uma melhoria nos seus compostos. E por quê? Para torná-los mais ainda seguros, com menos efeitos adversos. Mas, até o momento, os estudos mostraram não haver relação entre autismo e vacinação. E a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré, ela pode acontecer tanto para algumas infecções, como sim para algumas vacinas. É um evento extremamente raro, quando a gente fala em raro, é quando acontece menos de uma vez a cada 1000 aplicações. Então, realmente, a gente tende a ver muito pouco.
a gente pode ver ele de uma forma como uma paralisia, que é progressiva, mas que é reversível. Existe um tratamento com a aplicação de imunoglobulinas que revertem o quadro do Guillain-Barré. Então, pela raridade do quadro, ele não chega a ser de forma impactante a nos indicar uma necessidade de não realizar determinada vacina. Algumas vacinas terão uma taxa superior de ocorrência, mas isso não é uma preocupação em termos de saúde coletiva. Certo. Aqui mais uma pergunta de uma telespectadora. Se todos os amigos do meu filho estão vacinados, ele não fica protegido por imunidade de rebanho? Porque eu preciso colocar ele em risco de ter reações se todas as crianças com quem ele convive estão vacinadas? Bom, esse efeito assim de rebanho, ele realmente existe para as vacinas e por isso que a gente fala que vacina é um bem coletivo, né? A partir do momento que eu vacino cada indivíduo, eu consigo proteger a sociedade contra aquela doença. Mas não posso garantir que o seu filho vai entrar em contato somente com seus amiguinhos. Ele pode acabar entrando em contato com outro agente que vá ser o transmissor ou que vá carrear determinada infecção para sua criança. Então, a menos que a gente não tenha esse entendimento de que nós estamos dispostos, disponíveis e suscetíveis a todos esses agentes nas mais diferentes formas, eu não consigo pensar num evento que me contraindique a vacinação. Por que existem vacinas que não estão disponíveis pelo SUS? São vacinas mais caras. Aí é uma questão de saúde pública. Quando a gente vai pensar na vacina da meningite, por exemplo, estamos brigando nesse momento para que a nossa vacina contra a meningite seja melhorada pelo Programa Nacional de Imunização. Temos disponível pelo SUS somente a vacina contra a meningo C, mas nós já sabemos que precisamos fazer a imunização contra A, C, W, Y. Certo, doutora. Por que não colocar todas as vacinas em uma única injeção? Seria possível? Então, seria bastante interessante, mas talvez aí a resposta imunológica, não por ser muito forte, mas talvez ela não fosse suficiente, porque eu preciso de um determinado grau de proteção para cada vacina que eu ofereço. E talvez eu oferecendo vacinas demais, se é que a gente pode dizer assim, eu não consigo oferecer uma capacidade do meu sistema imunológico produzir a imunidade adequada para todas essas vacinas que estão integradas em um único veículo, por exemplo, de vacinação. Doutor Pablo, para a gente encerrar, né, se alguma telespectadora ou telespectador está nos assistindo, não deu vacina, ficou em dúvida, ainda não se convenceu, qual é a dica? Então, assim, é importante estarmos protegidos contra aquilo que a gente desconhece. E se a gente desconhece, procure o médico, converse, tire suas dúvidas. É muito importante estarmos sabendo do que está acontecendo. É legal também a gente pensar quando vai fazer uma viagem, Ana, só para a gente falar sobre isso também, saber qual é a situação endêmica daquela região para a qual a gente frequenta. Então, vacina é uma situação de prevenção. Doutor Pablo, muito obrigado por estar conosco hoje, trazendo tantas informações importantes. Olha, e já fica o convite para você voltar outras vezes, tá? Olha só, e o Contém Saúde, né? Nosso tempo terminou, mas nós retornamos na próxima semana. Eu espero por você. Até lá.